Amém. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é um dos dias mais importantes da história recente do nosso país. O segundo turno das eleições para governos estaduais, alguns que não decidiram no primeiro turno, e o segundo turno para a eleição presidencial. Estamos elegendo hoje o próximo presidente da República, aquele que há de governar no Executivo o nosso país pelos próximos 4 anos. É um dos dias mais importantes e eu, com muito temor e tremor, dirijo a minha palavra a você nessa manhã. Eu quero ler o Evangelho de Mateus, o capítulo 22. O Evangelho de Mateus, o capítulo 22. À medida em que Jesus tornava-se popular, à medida em que as pessoas passaram a seguir a Jesus e foi se formando ao redor de Jesus uma razoável comunidade, tanto de pessoas abençoadas pelo ministério de Jesus, pela ministração de Jesus em sua vida particular, pessoas que foram curadas por Jesus, tanto pessoas que testemunharam a glória de Deus na vida de Jesus, não foram tocadas diretamente porque não foram um dos enfermos curados por Jesus, mas estavam próximos, um familiar, um amigo, alguém que viu e testemunhou o que Jesus estava fazendo. Pessoas que ouviam os ensinamentos de Jesus, a mensagem de Jesus e foram se encantando com Jesus. Pessoas, inclusive, que foram discernindo nesse Jesus de Nazaré, o Cristo, Filho do Deus vivo, à semelhança do apóstolo Pedro na sua confissão. E estas pessoas encantadas, fascinadas, admiradas da pessoa e do ensino de Jesus, foram formando ao redor de Jesus uma significativa comunidade. E à medida em que nós nos aproximamos de Jesus, nós somos interpelados, convidados, instados, desafiados a decisões. Nós precisamos tomar decisões quando estamos próximos de Jesus. Quando mantemos Jesus distante, se ele é uma figura religiosa, ou se nós falamos de Jesus da boca para fora, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o nosso Salvador, mas Jesus é uma realidade distante, é uma personalidade religiosa distante, é uma figura divina, inclusive, distante. Nós conseguimos manter a nossa vida sem muita confusão, sem muito alvoroço, sem muita necessidade de deliberações. Mas quando nós nos aproximamos de Jesus, quando nós começamos a ouvir de fato a sua palavra, quando nós somos tocados por Jesus, quando nós damos de cara com Jesus e não conseguimos mais evitá-lo, nós então somos chamados a tomar decisões. E esse momento havia chegado para as lideranças religiosas e políticas de Israel. Jesus havia crescido demais. Já não era uma figura distante que poderia ser ignorada e que poderia ser administrada. Agora Jesus exigia posicionamentos. E então, chegamos em Mateus capítulo 22, no versículo 15. Os fariseus saíram, foram ao encontro de Jesus e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos. Os herodianos eram os simpatizantes de Herodes, o rei. Lembre-se que o território de Israel, àquela época, era uma colônia romana. Pilatos, Pôncio Pilatos, era a autoridade romana sobre a colônia judaica.
E Herodes era o rei de Israel, mas era um rei submisso à autoridade romana. Era um rei submisso ao governador romano, Pôncio Pilatos. E claro, um rei submisso à autoridade romana tinha o seu grupo de apoio, seus simpatizantes, que se chamavam herodianos. Estes fariseus e herodianos eram pessoas que estavam com a vida organizada. Israel era uma colônia romana, o governador, de fato, era Pôncio Pilatos, e Herodes era uma figura decorativa, mas os herodianos e os fariseus, as lideranças religiosas de Israel, estavam com a vida organizada, sossegada, até que chegou Jesus. E então os fariseus e os herodianos começaram a tramar como pegar Jesus em suas próprias palavras. E então foram até Jesus, e no versículo que estamos lendo aí, 16, disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário, e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição na moeda? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: então, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essas palavras de Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, geralmente tem sido tratado como se Jesus tivesse dividido a realidade em dois campos: o campo civil, político, e o campo religioso, espiritual. Como se César cuidasse daquilo que é político e Deus cuidasse daquilo que é Deus. A pergunta é: o que é de César? Nada. O que é de Deus? Tudo. A imagem na moeda é de César. E o que está escrito? Está escrito Tibério César Divus, o Deus, o Filho de Deus. E Jesus diz: tem uma imagem aí na moeda? Tem. E sobre você, qual é a imagem? Você foi criado à imagem de César? É a imagem de César que está sobre você? Ora, todo judeu, como todos nós cristãos, sabemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo: essa moeda aí que o César pensa que é dele, dê para ele. Agora, você pertence a Deus, porque a imagem que está em você e sobre você, o print é divino, você pertence a Deus. Não existem duas realidades, uma que pertence a César e outra que pertence a Deus. Não existem coisas que pertencem a César e coisas que pertencem a Deus. Tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Inclusive a moeda com a imagem de César pertence a Deus. Se você lê a Bíblia Sagrada, e eu sei que você lê, o profeta Ageu está trazendo uma palavra ao povo de Israel que acabou de voltar do exílio na Babilônia. A terra de Jerusalém está arrasada, o povo está absolutamente empobrecido, porque veio de 70 anos de exílio, de trabalho escravo, é um povo que está empobrecido, e o templo de Jerusalém está destruído.
E eles agora se comprometem a reconstruir o templo de Jerusalém. E Deus manda, através do profeta Ageu, uma mensagem dizendo: não se preocupem com os recursos. Eu vou trazer os recursos. Eu vou trazer os recursos e as riquezas de todas as nações. Porque toda a prata e todo o ouro pertencem a mim. Inclusive, a prata e o ouro que não está nos cofres pobres de Israel. Inclusive a prata e o ouro que estão nos cofres ricos da Babilônia, da Síria, da Medo-Pérsia. E se o profeta Ageu estivesse vivendo aqui nos dias de Jesus, ele diria: inclusive a prata e o ouro que estão nos cofres de César, o imperador. A quem pertence a prata e o ouro que estão nos cofres de Roma? A César? Não. Jesus sabia muito bem o Salmo 24 que você conhece. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Não existe 1 centímetro, não existe 1 milímetro sobre o qual Deus não pronuncie: é meu.